Tópico: Introdução às aplicações do blockchain. A web não poderia existir sem a internet, e os blockchains não poderiam existir sem a internet. A web fez com que a internet fosse mais útil, porque as pessoas estavam mais interessadas em usar a informação do que em entender como conectar computadores. As aplicações blockchain precisam da internet, mas elas podem passar por cima da web, nos fornecendo uma versão mais descentralizada e talvez mais igualitária. Essa é uma das grandes promessas da tecnologia blockchain. Há mais de uma forma de criar aplicações blockchain. Você pode criar aplicações nativas ou misturá-las em uma aplicação web já existente, o que chamamos de aplicações blockchain híbridas. Como a internet é composta de uma versão pública e várias privadas, os blockchains seguirão o mesmo caminho. Assim, teremos blockchains públicos e privados. Alguns serão blockchains nativos, enquanto outros poderão ter uma implementação híbrida, composta por uma parte já existente na web ou uma aplicação privada. A narrativa do blockchain é forte. Um sinal de forte impacto para uma tecnologia ou tendência é ter uma narrativa forte. Qual é a diferença entre uma história e uma narrativa? Enquanto uma história geralmente é consistente e conhecida, uma narrativa cria mais histórias individuais para quem quer que interaja com aquela tendência. John Agell explicou bem essa diferença. Histórias se contêm em si mesmas, elas têm um começo, um meio e um fim. Por outro lado, as narrativas têm um final em aberto, os resultados não foram resolvidos, ainda precisam ser determinados. Além disso, histórias são sobre um eu, o contador da história, ou outras pessoas, elas não são sobre você. Em contraste, a resolução das narrativas depende da escolha que você faz e de suas ações você determinará o resultado. A internet tinha uma narrativa forte. Se você perguntar a várias pessoas como a utilizam ou o que a internet significa para elas, com certeza ouvirá respostas diferentes, porque cada pessoa a utiliza de uma maneira, com várias adaptações. O blockchain tem uma narrativa forte porque ele atinge nossa imaginação. De acordo com Agell, estes são os benefícios específicos que a narrativa propõe. Diferenciação. Ajuda você a se destacar na multidão. Influência. Mobiliza pessoas de fora de sua empresa. Inovação distribuída. Impulsiona a inovação em direções inesperadas. Atração. Atrai pessoas para a oportunidade e o desafio que você colocou em jogo. Relacionamentos. Impulsiona relacionamentos duradouros com outros que gostaram da magia de sua narrativa. John Agell especifica que é sobre a conexão e a mobilização de outras pessoas além dos limites do. Substitua as reticências por blockchain, e você terá uma base poderosa para uma narrativa forte e duradoura sobre o blockchain. Tópico: uma metatecnologia. O blockchain é uma metatecnologia porque ele afeta outras tecnologias e ele próprio é feito de várias delas. É um conjunto de computadores e redes construídos em cima da internet. Ao examinar as camadas arquitetônicas de um blockchain, descobre-se que ele é constituído de diversos pedaços. Um banco de dados, uma aplicação de software, um conjunto de computadores conectados uns aos outros, clientes para acessá-lo, um ambiente de software para desenvolvê-lo, ferramentas para monitorá-lo e outras partes. O blockchain não é apenas uma nova tecnologia, ele é um tipo de tecnologia que desafia outros softwares existentes, pois tem o potencial de substituir ou complementar práticas existentes. Em essência, é uma tecnologia que modifica outras. A última vez que testemunhamos uma tecnologia tão catalítica foi antes da chegada da web, que também mudou a forma como escrevemos aplicações de software, e trouxe com ela novas tecnologias de software que desafiaram e substituíram as anteriores. Em 1993, HTML, uma linguagem de marcação, mudou a publicação. Em 1995, Java, uma linguagem de programação web, mudou a programação. Alguns anos depois, TCP/IP, um protocolo de rede de computadores, começou a mudar a rede ao torná-la interoperante, a nível global. De um ponto de vista de desenvolvimento de software, uma das maiores
Mudanças de paradigma que o blockchain proclama é desafiar a função e o monopólio do banco de dados tradicional como conhecemos. Então, precisamos entender muito bem como o blockchain nos faz repensar nos construtores de banco de dados existentes. O blockchain está mudando a forma como escrevemos aplicações por meio de uma nova forma de linguagem de scripts que podem programar a lógica dos negócios como contratos inteligentes inseridos no blockchain. Tópico: software, teoria dos jogos e criptografia. Uma outra forma de entender o blockchain é vê-lo como uma tríade de combustão dos campos de conhecimento de 1. Teoria dos jogos, 2. Ciência da criptografia e 3. Engenharia de software. Separadamente, esses campos existem há muito tempo, mas pela primeira vez eles foram unidos harmoniosamente dentro da tecnologia blockchain. A teoria dos jogos é o estudo de modelos matemáticos de conflito e cooperação entre tomadores de decisão racionais e inteligentes, e está relacionada ao blockchain porque o blockchain do Bitcoin, originalmente desenvolvido por Satoshi Nakamoto, teve que solucionar um enigma da teoria dos jogos chamado de problema dos generais bizantinos. Solucionar esse problema consiste em mitigar qualquer ação de um pequeno número de generais não éticos que, caso contrário, se tornariam traidores e mentiriam sobre a coordenação de seus ataques para garantir a vitória. Isso é conquistado à medida que você cumpre um processo de verificação do trabalho que foi realizado ao construir essas mensagens, e limitar o tempo requerido para ver mensagens alteradas e a fim de garantir que sejam válidas. Implementar uma tolerância às falhas bizantinas é importante porque ela começa com o pressuposto de que você não pode confiar em ninguém, e ainda garante que a transação foi feita com segurança, baseada na confiança da rede durante sua viagem, enquanto sobrevive a ataques em potencial. Há implicações fundamentais nesse novo método de alcançar a segurança como finalidade de uma transação, porque questiona a existência e os papéis de intermediários confiáveis da atualidade, que mantiveram a autoridade tradicional no que concerne à validação de transações. Isso nos faz ponderar a questão existencial: por que precisamos de uma autoridade central para garantir a segurança, se podemos conquistar a mesma confiança quando a transação vai de uma parte a outra por meio de uma rede na qual a confiança está embutida? A ciência da criptografia é usada em múltiplos lugares para garantir a segurança para uma rede blockchain, e ela repousa sobre 3 conceitos básicos: hashing, chaves e assinaturas digitais. Hash é uma impressão digital única que ajuda a verificar que uma informação não foi alterada, sem a necessidade de realmente ver isso. Chaves são usadas em uma combinação mínima de 2, uma pública e uma privada. Por analogia, imagine uma porta que precisa de 2 chaves para ser aberta. Nesse caso, a chave pública é usada pelo remetente para codificar informações que podem ser decodificadas apenas pelo proprietário da chave privada. Você nunca revela sua chave privada. Uma assinatura digital é uma computação matemática usada para provar a autenticidade de uma mensagem ou documento digitais. A criptografia está baseada na hegemonia público-privada, que é o yin-yang do blockchain, visibilidade pública, mas inspeção privada. É mais ou menos como seu endereço. Você pode publicá-lo, mas ele não dará informações sobre como sua casa é por dentro. É preciso uma chave privada para entrar em uma casa privada, e uma vez que você declarou que aquele endereço é seu, ninguém mais pode declarar ter o mesmo. Apesar de os conceitos de criptografia estarem no mercado há algum tempo, os engenheiros de software estão se deliciando com a combinação dela com a inovação da teoria dos jogos, para produzir construtos gerais de blockchain, em que uma incerteza aparente está mitigada com uma certeza matemática.